Olá, tudo bem com você? Eu creio que sim, né? Deus no controle de tudo, vai tudo bem. Deus tem uma palavra para os nossos corações, amém? Na sua opinião, você acredita que qual é a fonte mais segura que você acredita, né? Qual é a fonte mais segura que fala sobre Jesus? Eu acredito que a fonte mais segura é o Novo Testamento, que fala sobre Jesus Cristo. Bendito é o nome do Senhor. Então, você, né, deixe seu comentário aí, né, qual é a fonte, né, de informação mais confiável e mais segura a respeito de Jesus Cristo. Bendito é o nome do Senhor. Você coloca aí, né, seu comentário, qual é a fonte mais segura, mais confiável que fala sobre Jesus Cristo. Porque a minha é o Novo Testamento. Bendito é o nome do Senhor. Olha o que fala aqui no livro de Marcos, capítulo 8, 29, fala assim: E ele lhe disse, mas vos quem dizeis que eu sou? Aqui é o próprio Jesus, né? Perguntando a Pedro. E respondendo, Pedro lhe disse, tu és Cristo, bendito é o nome do Senhor. Então aqui, Pedro reconhece Jesus. Bendito é o nome do Senhor. Então, Pedro andava ali, né, com Jesus, durante um bom tempo ali andando com Jesus. Então, Pedro já sabia, né, quem realmente era Jesus Cristo. Principalmente pelos milagres que Jesus fazia. Principalmente por Jesus ressuscitar mortos, curar enfermos, entende? Vários milagres Pedro presenciou Jesus fazendo. Bendito é o nome do Senhor. E aqui no livro também de João, fala, João capítulo 20. Se você puder, pegue sua Bíblia para a gente estar conferindo junto. João capítulo 20, 31, que fala assim, para mim e você. Porém, este foro escrito, né? Para que creia que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. É para que, crendo, tenha vida em teu nome. Bendito é o nome do Senhor. Amados, Jesus Cristo, ele passou um bom período com seu discípulo, né, fazendo prodígios, maravilha, operando grandes milagres, principalmente em cura. E aí os discípulos presenciou, né, vários milagres que Jesus fez. Os discípulos presenciaram, principalmente Pedro, Tiago, João, todos os discípulos, né, presenciou, né, os milagres de Jesus, mas principalmente Pedro, Tiago e João, que eram os que mais andavam com Jesus. Mas os outros discípulos também presenciou grandes milagres que Jesus fez. Então aqui a palavra do Senhor nos mostra que Jesus ressuscitou, né, o terceiro dia e apareceu para várias pessoas e as pessoas ali acreditou. Principalmente os discípulos logo no início não acreditaram, mas depois acreditou. Mas Tomé, para ele crer, ele teve que ver as marcas na mão de Jesus. Tomé precisou crer para poder realmente ter certeza que era Jesus. Porque nós sabemos que a palavra do Senhor diz que Jesus morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou, não é verdade? Então ele apareceu para o discípulo. Ele falou, quando ele estava com o discípulo, ele falou para o discípulo que ele ia realmente ser crucificado, mas ao terceiro dia ele ia ressuscitar. Bendito é o nome do Senhor. E assim aconteceu. Então ele apareceu para todos os discípulos, mas Tomé, né, não acreditou. Os outros discípulos logo do início não acreditaram, mas depois acreditaram. Viram que realmente era Jesus. Mas Tomé não acreditou. E aí Jesus fala, né? No 29 fala assim. Não vou ler o 28 e 29. Fala assim. E Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu, é Deus meu. Disse-lhe Jesus: Por que me vistes?
Tomé, crestes. Bem-aventurado os que não viram e creram. Bendito é o nome do Senhor. Então, assim, eu não vi, né? Eu não vi Jesus. Mas eu leio essa palavra aqui e creio em Jesus. Então, eu sou bem-aventurada. Você que está ouvindo aqui eu ler essa palavra, se você lê a palavra e você crê, você é bem-aventurado. Quer dizer que nós somos felizes. Bendito é o nome do Senhor. Então, Tomé andou com Jesus, né? Comeu ali ó, junto com Jesus, né? Que Tomé era um dos discípulos. Tomé foi um dos que presenciou grandes milagres que Jesus fez, não é? E Tomé, para acreditar que Jesus tenha ressuscitado, Tomé pediu para ver as marcas, né? Pediu para ver as marcas, né? Que foi perfurado ali na mão, nos pés, né? De Jesus. Ele pediu para ver. E então Jesus vai responder para Tomé. E disse-lhe Jesus, porque me vistes, Tomé, crês, mas bem-aventurado os que não viram e creram. Então, essa palavra aqui é para mim e você hoje. Porque nós não vimos os milagres que Jesus fez, na verdade. Mas nós está lendo aqui a palavra. E nós cremos. Eu creio. Então, assim, eu quero que você me diga, né, que no que você acredita, né? Como é que fala aqui? Uma interrogação que nos faz. Qual é a fonte de informação mais confiável a respeito de Jesus Cristo? Para você, qual é a fonte mais confiável? A fonte, para minha pessoa, mais confiável é o Novo Testamento. Porque o Novo Testamento conta tudo. Bendito é o nome do Senhor. Entende? E aqui a palavra do Senhor nos mostra, né, que Pedro, né, andou com Jesus, viu os milagres que Jesus fez, e quando Jesus ressuscitou, né, Pedro disse, tu és o Cristo. Pedro acreditou. Quando Pedro viu, ele disse, tu és Jesus Cristo, né? Então, assim, Pedro logo reconheceu, bendito é o nome do Senhor. De início ele ficou assim um pouco na dúvida, mas logo quando se aproximou, foi observando, né? E viu que era Jesus. Já Tomé não. Tomé teve que ver. Você vai precisar ver Jesus para poder crer? Eu não preciso ver Jesus. Só em ver as maravilhas que Jesus faz na minha vida, né? Já é o suficiente. Grandes coisas Jesus já fez na minha vida e eu tenho certeza que fez na sua vida também. Então, eu quero dizer para você, ó, creia em Jesus pelo que ele já fez na sua vida. Bendito é o nome do Senhor. Tomé precisou ver para crer, né? Que Jesus realmente tinha ressuscitado, que realmente ali era Jesus. Mas Pedro não precisou ver as marcas para acreditar que era Jesus. Então, tem pessoas que Jesus faz milagres, prodígios, opera mesmo na vida da pessoa, em vários sentidos, né? E reconhece que ali é Jesus. Não precisa ver Jesus para saber que realmente é Jesus. Mas tem pessoas que é tão incrédulo que para acreditar que realmente é Jesus, precisa ver, né, Jesus em pessoa. Precisa ver as marcas. Tomé precisou ver as marcas para crer. Que você não precise ver Jesus. Que você precise ver somente os prodígios e milagres que Jesus tem feito na tua vida, na tua casa, para você realmente crer que Jesus está aí na tua vida, que Jesus realmente morreu para nos salvar, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e ele vive em mim e em você. Só é a gente crer. Bendito é o nome do Senhor. Deixa aí seu comentário. Qual é a fonte, né? Como a pergunta que nos faz aqui é:
Qual é a fonte de informação mais confiável a respeito de Jesus Cristo? Para mim, é o Novo Testamento. E para você? Deixa aí seu comentário, porque o Novo Testamento, ele nos prova que Jesus, ele é o nosso Salvador e ele morreu para nos salvar. Bendito é o nome do Senhor. Não esqueça o que o versículo 31 fala. Porém, estes foram escritos para que creias que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e é para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Se eu creio em Jesus, eu tenho vida eterna. Eu tenho a certeza que vou passar a eternidade com ele. Mas se eu não creio em Jesus Cristo, através da Escritura Sagrada, eu nunca vou ter a certeza da minha vida eterna. Você quer ter a certeza da sua vida eterna? Você quer? Então crê em Jesus. Se você crê, diga aí nos comentários, eu creio em Jesus. Diga aí nos comentários, eu creio que eu sou salvo em Jesus. Eu creio que sou salva em Jesus. Deixe aí seu comentário, que com certeza nós vamos se fortalecer juntos espiritualmente. Amém? A vitória é sua, a vitória é nossa, em nome de Jesus. Amém?